O que é síndrome de borderline? Borderline é uma perturbação da personalidade, na qual predominam comportamentos impulsivos, autodestrutivos, sentimentos de vazio interno e mecanismos de defesa do ego muito primitivos. Consiste em um transtorno fronteiriço, borderline, fronteira em inglês, com descargas afetivas impulsivas, na irregularidade e contradição nas relações afetivas, na insegurança a respeito da própria identidade, nas disforias e, ocasionalmente, nas ideações delirantes. Apesar de faltar a confusão esquizofrênica, avassaladores sentimentos imaginários de abandono e terrível desmoronamento do ego, desintegração da identidade e da autoimagem. São impulsivos, mantêm suas relações interpessoais como um elástico que se tensiona ao máximo. As suas emoções e humor são fios desencapados em curto-circuito. Sentem-se esburacados e autolesionam a pele para aplacar a dor da alma, sempre encharcados pela sensação, quase numa real, de perda de pessoas que lhes são queridas. Assim, viveu o inferno psíquico de Amy Winehouse e muitos outros no mundo. They try to make me go to help, but I say no, no, no. Eles tentaram me fazer ir para a reabilitação, mas eu disse não, não, não. A inglesa Amy Winehouse, cantora de soul, que teve o auge de sua carreira com o lançamento do álbum Back to Back em 2006. A música Rehab resume com precisão a autodestruição que Amy procurou através do não tratamento. Bebidas e drogas, os transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de substâncias psicoativas foi algo visível, concreto e palpável na vida de Amy e do seu transtorno de personalidade borderline, o que tornou uma de suas marcantes características. Esse transtorno de personalidade pode ser causado por predisposição genética, ou seja, se uma pessoa da família tem esse transtorno, existe a probabilidade de um parente próximo desenvolver esse distúrbio. Experiências traumáticas na infância ou em outra fase da existência pode desencadear essa síndrome, dependendo da sensibilidade e predisposição mental e emocional da pessoa. Separações bruscas de entes queridos, seja por rompimento afetivo ou morte, que causaram muita dor e sofrimento para a pessoa, bullying ou abuso psicológico ou sexual, em algum momento da existência do indivíduo, vivência de situações de terror e pânico que deixaram marcas emocionais muito fortes e profundas. Problemas neurológicos, como uma disfunção cerebral em parte do cérebro, que estão relacionadas com as emoções, pode causar o surgimento desse transtorno. Algumas das características de pessoas com a síndrome de borderline, lembrando que essas características por muitas vezes estão associadas, não se apresentam de maneira solitária. Hiperatividade emocional, emoções dúbias e conflitantes, instabilidade afetiva, humor e equilíbrio emocional em constante oscilação, ira intensa e inapropriada, agitação física, sentimento de vazio ou tédio, sentimento de ódio, ira e vergonha em relação a si mesmo, incapacidade de manter os pensamentos estáveis, dificuldade de aprender com as experiências passadas, autoimagem instável e com características extremas, sentimentos crônicos de vazio, pensamento antipados de abandono, temor excessivo de sofrer rejeição. Seus objetivos e valores acompanham suas instabilidades emocionais e afetivas. Não suportam ficar sozinhos, dificuldade de concentração. Seus pensamentos tendem a seguir um padrão rígido, inflexível e impulsivo. Pensamentos envoltos em autorreprovação e autocríticas. Baixa tolerância à frustração. Ideias paranoides transitórias, despersonalização, perda do senso de realidade ou sintomas dissociativos, aborrecimentos frequentes, necessidades de controle externo, padrões de aparência oscilante, nível de energia física incomuns que se manifestam em exposições inesperadas de impulsividade, brigas e conflitos frequentes,
comportamento recorrente de automutilação ou tentativa de suicídio, relações interpessoais intensas e caóticas, dependência excessiva dos outros, boa adaptação social superficial, tendência a fazer passeio solitário para tentar refletir sem influência ao redor, comportamentos frequentes para proteger-se de possíveis separações afetivas, chantagens emocionais constantes e atos de irresponsabilidade, comportamento paradoxal em suas relações interpessoais, frequentes comparações ao outro com uma visão autodepreciativa, dificuldade em expressar suas necessidades e sentimentos, distúrbios alimentares, anorexia ou bulimia, distúrbios sexuais e dificuldade de enquadramento com o seu gênero devido ao distúrbio de personalidade, facilidade em serem influenciados e manipulados, assim como tendência a manipular as pessoas ao seu redor para ter controle externo das situações, estilo de se vestir variável e instável. Tratamento. O tratamento é feito majoritariamente através de psicoterapia, podendo ser associada a medicamentos estabilizadores de humor, antidepressivos e antipsicóticos. Outros métodos para tratar é o internamento em clínica psiquiátrica quando o paciente está passando por muito estresse em seus impulsos autodestrutivos e suicidas estão mais acentuados, devido aos problemas com autoimagem e impulsividade. Diversas áreas da vida de um borderline podem ser afetadas. As complicações podem aparecer na carreira, relacionamentos, educação, entre outros. Algumas das possíveis complicações são mudanças de emprego ou demissões frequentes, largar a faculdade, nunca se graduar, problemas com a lei, incluindo possibilidade de prisão, relacionamentos conflituosos, divórcio, automutilação e internações frequentes, envolvimento em relacionamentos abusivos, gravidez não planejada, infecção e doenças sexualmente transmissíveis, acidentes automobilísticos, lutas físicas, overdose de medicamentos, tentativa de suicídio, dependência química ou alcoólica, automutilação. As mutilações não ficam aparentes. Geralmente, a pessoa esconde esses ferimentos usando roupas de mangas compridas e calça mesmo no calor. Evitam usar roupas de banho, mesmo que em clubes, praias ou piscina. Cortes, queimaduras, furos são indícios de dor emocional intensa. Verificamos uma série de comunidades virtuais que incentivam este autoextermínio e orientam como esconder dos pais e amigos. Comecei com 11 anos. Era uma forma de expressar a vergonha que tinha em mim mesmo, em meu corpo. Era como colocar para fora o jeito com que me sentia. Eram tantos sentimentos conflitantes. A única maneira de conseguir aliviar minhas dores na hora era de me machucar a mim mesma, disse a cantora e atriz Demi Lovato. Depois desse relato, muitos jovens conseguiram falar com seus pais sobre o assunto, pois tiveram na cantora uma espécie de espelho. Demi Lovato foi internada algumas vezes para tratar os distúrbios alimentares, as automutilações e os pensamentos suicidas. Shirley Manson, vocalista do Garbage, falou sobre a época em que teve depressão, no início da vida adulta, por meio de um artigo publicado no New York Times. Eu tive um inimigo, eu tinha uma faca, e o futuro era nosso. O problema, é claro, de qualquer prática de autoflagelação é que, uma vez que você escolhe se entregar a ela, fica melhor, mais eficiente. Eu comecei a me machucar mais regularmente, os cortes foram mais profundos. Eu escondi as cicatrizes sob minhas meias e nunca dei uma palavra sobre isso para ninguém. Eu comecei a namorar uma pessoa amorosa e respeitosa. Também passou a ser um incrível comunicador. O corte parou abruptamente. Eu estava sofrendo de extrema síndrome do impostor, constantemente me medindo contra os meus colegas, sinceramente acreditando que eles tinham feito tudo certo e eu tinha conseguido tudo muito errado. A angústia mental que eu estava infligindo a mim mesmo era extrema e me tirou da cabeça. Em momentos histéricos e extremos, achei que,
Se conseguisse colocar minhas mãos em uma pequena faca, isso traria algum alívio e eu seria capaz de lidar com o estresse. Hoje tento permanecer vigilante contra esses velhos padrões de pensamento. Pais irresponsáveis, converse com o seu filho ou filha, tente entender o que ele está pensando, o que está sentindo, o que está angustiando. Muitos relatam alívio ao fazer isso com o seu próprio corpo, mas isso é um sinal de alerta. Procure ajuda psiquiátrica e guarde objetos pontiagudos. Genética. A síndrome de borderline é cerca de 5 vezes mais provável de ocorrer se uma pessoa tiver um familiar próximo, parentes biológicos de primeiro grau com o transtorno, famosos diagnosticados com síndrome de borderline. Entre os casos mais conhecidos está Amy Winehouse, Lady Di, Britney Spears, Angelina Jolie, Hugh Laurie, o famoso Dr. House, Jim Carrey, diagnosticado bipolar com transtorno borderline, Woody Allen, Brandon Marshall, Cobain e Noah Ryder e Christina Ricci, a garotinha da família Addams. Filmes que tratam do tema ou que mostram personagens com características borderline. Allure, 2017, Borderline, 2008, Geração Prozac, 2001, 7 Dias com Marilyn, 2011, Garota Interrompida, 1999, Gia, Fama e Destruição, 1998, Atração Fatal, 1987, Mulher Solteira Procura, 1992, Monster, Desejo Assassino, 2003, Margot e o Casamento, 2007, Bem-vindo ao Meu Mundo, 2014, Betty Blue, 1986, Jovens Adulto, 2011, Síbil, 2007. Suicídio. A cada 40 segundos, alguém no mundo interrompe a própria vida, segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, março de 2018. O número de óbitos autoprovocados é significativamente maior que aqueles causados por homicídio, 800 mil por ano, contra 470 mil, na faixa etária entre 15 e 29 anos. O suicídio já é a segunda causa morte por atos violentos no mundo. Só não mata mais que o acidente de trânsito. Uma revisão de casos conduzida pela OMS, com dados de 15.629 suicídios, ilustra bem essa situação. 35,8% das vítimas tinham transtorno de humor. 22,4% eram dependentes químicas. 10,6% tinha esquizofrenia, 11,6% transtorno de personalidade, 6,1% transtorno de ansiedade, 1% transtorno mental orgânico, disfunção cerebral permanente ou temporária, que tem múltiplas causas não psiquiátricas, incluindo convulsões, coágulos e lesões, 3,6% transtorno de ajustamento, depressão, ansiedade deflagradas por mudanças ou traumas, 0,3% outros distúrbios psicóticos e 5,1% outros diagnósticos psiquiátricos. Os 3,1% restantes não significam a ausência de doença mental, mas a falta de um diagnóstico adequado. O Brasil não tem um Plano Nacional de Prevenção de Suicídio, documento previsto apenas para 2020, quando o país deverá comprovar redução de 10% na taxa de suicídio, conforme compromisso firmado com a OMS. O primeiro boletim epidemiológico sobre o tema, porém, mostra que a realidade brasileira caminha na direção contrária, lançada no ano passado, durante a apresentação da Agenda Estratégica da Prevenção do Suicídio. O levantamento mostra que a taxa em 100 mil aumentou de 5,3 em 2011 para 5,7 em 2015. Um levantamento mostra que muitos atos foram cometidos por jogos ou desafios na internet, o que mostra que nem sempre o suicídio está associado a uma doença mental. Pais irresponsáveis, acompanhem de perto o que seus filhos assistem na internet. Não é uma evasão de privacidade e nem desrespeito. É um cuidado para eliminar um risco.